Olá, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade aos nossos estudos sobre o livro de Gênesis. A aula de hoje terá como foco o vocábulo dia. Não vamos refletir nos dias em si, porque já estamos tratando em separado, mas hoje nós vamos refletir sobre a palavra dia que aparece em Gênesis capítulo 1. Que vai dizer que no primeiro dia fez Deus isso e aquilo, no segundo dia, no terceiro, no quarto, no quinto e no sexto dia, e no sétimo dia descansou. Ou seja, para você, este dia que aparece nas Escrituras, em Gênesis 1, é um dia de 24 horas? Ou para você, são eras, um tempo indeterminado? Lembrando que o que está em jogo não é Deus. Ou seja, Deus pode fazer o que ele fez em um único dia, em um abrir e fechar de olhos? Sim, ele pode. Mas a concepção é a palavra dia. Qual é a maior dificuldade que nós temos hoje sobre esta interpretação? E, como sempre, os estudiosos se dividem. Há um grupo de estudiosos que garante, por A mais B, que são dias de 24 horas. E dá todo um fundamento basilar para defender a sua tese. E outros que vai dizer que não, que é um tempo indeterminado, que realmente Deus criou tudo em um dia, aquele dia 1 que Deus faz determinadas coisas, entre o dia 1, que foi um dia de 24 horas, porém, entre o dia 1 e o dia 2, houve um período muito longo na história humana. Esse período é chamado de eras, ou seja, o que a Bíblia retrata sobre Deus criar no dia 1 e no dia 2, no dia 3, são dias de 24 horas. Porém, entre um dia e o outro, há uma lacuna muito grande de tempo, de eras. E outro que diz que não há essa divergência, são eras e ponto. Então, o que a Bíblia chama de dia, dia 1 são eras, dia 2 são eras. Não há entre o dia 1 e o dia 2 nenhuma mudança. Agora nós precisamos, diante de tantos percalços, de tantas interpretações divergentes, você precisa se deparar com esses temas e você precisa decidir se esse dia que a Bíblia retrata no capítulo 1 de Gênesis é um dia de 24 horas, são eras, ou alguma outra tese que você vai desenvolver. Cuidado! Um dos maiores problemas que nós temos na interpretação bíblica é que nós entramos no mundo bíblico, mergulhamos nas escrituras com o pensamento atual e esquecemos de fazer uma análise histórica. Nós estamos no capítulo 1 de Gênesis, onde o ser humano ainda não foi criado. Nós estamos na criação de Deus. Então, o que representa a palavra dia no texto em que se encontra? Então eu convido você a prestar muita atenção, não desvie o seu olhar aqui da nossa aula, da nossa reflexão. Seja bem-vindo à análise vocabular da palavra dia. Então o texto vai iniciar sobre o dia assim: houve tarde e manhã. Aqui nós já podemos observar que o escritor Moisés, ele já inverte. Nós estamos acostumados com manhã e tarde. Agora ele já inverte, tarde e manhã. Essa inversão já indica que ele está tratando de um texto poético. E na poesia, sim, isso é possível. Mas na poesia muda a essência do significado da palavra? Depende. Então nós temos aqui, ó, dia 1, e a palavra dia, que aparece em nossas escrituras, é a tradução hebraica da palavra Ion, dia. Por que nós não podemos esquecer dias? Hoje, nós estamos aí aproximadamente 6.000 anos de história, isso que a ciência consegue prever,
determinar. Eles vão dizer que de Abraão até Moisés tem aproximadamente 2000 anos, de Moisés até Cristo 2000 anos, e de Cristo até onde nós estamos aí 2000 anos, 2021. Mas nós vamos falar 2000, então nós temos 2000 de Abraão até Moisés, 2000 de Moisés até Jesus, são 4. E de Cristo até nosso momento, mais 2000 anos. Então nós temos aí 6000 anos de história. O que isso implica na interpretação bíblica? Implica que quando eu e você, 6000 anos depois desse texto ser escrito, nós voltamos ao texto lendo-o como sendo, levando toda essa bagagem cultural que nós temos para o mundo bíblico. Quando nós deveríamos nos despojar dessas informações, mergulhar no mundo bíblico e deixar a Bíblia falar conosco. A Bíblia deve preencher as nossas lacunas mentais, e não o contrário. E não nós preenchemos a lacuna bíblica. Ou seja, quando eu me deparo com um texto tão antigo, eu preciso saber o que significava esta palavra, ou qualquer outra palavra, na época bíblica, na época do escritor, na época da audiência de Moisés, e não a concepção que nós temos de dias hoje, atualmente, dias modernos. Então, meu papel é auxiliá-lo a mergulhar no conhecimento como a palavra dia, ion, é aplicado nas Escrituras, em especial na Antiga Aliança. E daí, ao final, você terá um deslumbre de tantos significados possíveis dessa palavra e você poderá ter bagagem, subsídio para você mesmo fazer a sua interpretação. Lembrando que, se você entender que é um dia de 24 horas e um amigo seu, um irmão na fé, entender que são eras e não dias de 24 horas, não tem problema, isso não deve fazer com que você se afaste do seu amigo, mas que vocês somem, andem de mãos dadas e perguntam por que, meu irmão, você entende que é eras. Ele vai dar o parecer dele, você vai dar o seu parecer e juntos vocês crescerão em conhecimento. Lembrando que maior do que essas indiferenças é Cristo Jesus, e é este que deve nos unir sempre. Então a expressão bíblica, ovitar de manhã, dia 1º, dia 2º, dia 3º, ou dia 1, dia 2, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, até o 7º dia. O que significa esta expressão? Outra coisa importante é, em Gênesis nós estamos falando da origem da humanidade. Há muitos povos lá na época de Moisés, já ativos, muitas cidades gigantescas. Mas eu estou dizendo que o vocabulário está sendo produzido. O vocabulário está sendo enriquecido com outras culturas. Atualmente, no nosso vernáculo, nós temos aproximadamente 600 mil palavras no nosso dicionário. Seja ele Aurélio, ou Ais, ou qualquer um outro, esses dicionários grandes. Na época do Antigo Testamento, ou da Antiga Aliança, eles tinham aproximadamente 3.000 palavras para dizer tudo. Isso mesmo, você não ouviu errado. Eles tinham apenas 3.000 palavras. E hoje você tem 600 mil palavras para dizer tudo que você almeja. Esse diferencial de quantidade de 3.000 para 600 mil já é suficiente para a gente dar pausa no vídeo, refletir um pouco sobre o que nós ouvimos e, em seguida, dar sequência no vídeo, play no vídeo, para entendermos o que significa dia no contexto da Antiga Aliança. Os hebreus não tinham nenhuma palavra para tempo no abstrato e, semelhantemente, não tinham expressões correspondentes para o passado, o presente e o futuro. Isso mesmo. Você, eu, nós temos a palavra passado, presente e futuro. Os hebreus
Lembrando que nós estamos falando dos primórdios da humanidade, primórdio no sentido de a origem do vocábulo, a origem da humanidade, a troca de experiência cultural, e vai pegar uma palavra aqui, pegando uma palavra ali, e vamos montando o vocabulário hebraico, vocabulário judaico. Então, eles não tinham, na época do Antigo Testamento, a palavra passado, presente e futuro. Eles têm palavras equivalentes que, ao lermos as Escrituras, conseguimos saber que é o equivalente nosso atual sobre passado, presente e futuro. Mas a palavra, esse signo, essa grafia, eles não tinham naquele momento. A palavra ion, ou seja, dia, oriundo do hebraico, passou para a Septuaginta, a versão grega da Antiga Aliança, como Hemera. Porque é essa palavra equivalente a ion que os discípulos vão utilizar. Então, quando você lê no Novo Testamento Hemera, é o equivalente hebraico de ion, dia. A palavra dia é cercada de muitos temas teológicos relacionados à soberania de Deus. Outra coisa que se perde na interpretação dos vocábulos ou do texto bíblico. O que está em jogo não é você, não sou eu, não é a audiência, e sim um Deus soberano. Tudo que está nas Escrituras é para exaltar, glorificar não a minha denominação, nem a sua denominação, mas o autor da vida, o Criador do universo. E você não pode perder este foco quando você abre a sua Bíblia para ler, para estudar, para fazer o seu devocional. O que está em jogo nas páginas das Escrituras é a soberania divina, a soberania de Deus, e não o nosso ego. Sendo eterno, Deus precede, palavra-chave aqui é Deus precede e transcende o tempo. Lembra que o sujeito de Gênesis é Deus? Criou Deus e disse Deus. Então Deus é o agente de Gênesis. Vejamos. Isaías 43:13. Eu sou Deus. Também de hoje em diante, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Esse finalzinho de Isaías 43 vai lembrar algum texto de Paulo aos Romanos? Observe aqui, ó. De hoje em diante, daqui para frente, qual é o nosso equivalente hoje? De hoje seria o que nós chamamos de presente, em diante, o futuro? Daniel 7:9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é que é Deus. É que é, fala de uma imutabilidade? O que é, fala do passado, do presente e do futuro. O Deus fiel, que guarda o pacto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Salmo 90, verso 4. Porque 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. O tempo, ou seja, os dias, foi criado por Deus e está sob seu controle. Vide Salmo 74:16. Teu é o dia e tua é a noite. Tu preparaste a luz e o sol. Então, o nosso Deus é Deus do tempo. Teu é o dia e tua é a noite. Qual dia que é do Senhor? O dia de ontem? O dia de hoje? O dia de amanhã? Ou tempo pertence ao Senhor? Ion, ou seja, dia, por sua vez, pode ser traduzido por luz do dia,
Observe as ramificações, as derivações da palavra Ion. Não é só dia. Ion, lembrando que eles têm apenas aproximadamente 3.000 palavras para dizer tudo. Então, uma palavra terá centenas, dezenas de significados. Como nós temos a expressão um dia, 24 horas, 12 horas, uma semana, 2 dias. Esse on refere-se para tudo isso que nós temos hoje. Então pode ser traduzido por luz do dia, apenas para dizer que é dia e não que se passou 24 horas, 36 horas. A ideia de dia, dia incluindo dia e noite. Tempo, não é dia, é de tempo, momento ou ano. O conceito dessa palavra é altamente relevante na antiga aliança, pois expressa tanto um período determinado quanto um período indeterminado de tempo. Período determinado, aquilo que o homem pode contar. Período indeterminado, o período que nós não sabemos quando será, um período que pertence exclusivamente ao nosso Deus. Esse conceito de determinado e indeterminado entrará nas páginas do Novo Testamento como Cronos e Kairos. Lembrando que nós defendemos aqui, a nossa posição é da revelação progressiva de Deus. Então, Deus tem uma revelação progressiva e na interpretação bíblica nós não podemos esquecer. Nós temos, sempre que você lê a Bíblia, lembre dessa revelação progressiva. A revelação progressiva, você traz à sua memória o degrau de uma escada. Eu estou em um determinado livro e para entender esse livro eu preciso avançar para o próximo livro. Sempre que eu estiver no livro posterior, esse livro posterior vai lançar luz, ou seja, em entendimento, ao livro que antecede. Ion, ou dia, pode denotar 1. O período de iluminação natural. Apenas isso. O período de iluminação natural. Em contraste com o período de escuridão. Depois você pega todo esse conceito, volta no capítulo 1 de Gênesis, com essas informações e verifica o que significa a expressão tarde e manhã. Ion pode denotar o período de 24 horas. Ion, a ideia geral é de um período indeterminado. Ion, um instante no tempo. Ion, o período de um ano. Caso em que a palavra aparece no plural. Quando ion, dia, refere-se a ano, esse ion vai estar no plural. Observe 1 Samuel 27, 7. E o número dos dias, ao plural, que Davi habitou na terra dos filisteus, foi de 1 ano e 4 meses. Observe que dias aqui não é um dia de 24 horas, é um tempo determinado de 1 ano e 4 meses. É importante assinalar que o dia claro não era dividido regularmente por horas, mas de acordo com fenômenos naturais. Ou seja, hoje nós temos 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar e 8 horas para dormir. Porém, na época do Antigo Testamento, na época da Antiga Aliança, não era este o conceito que eles tinham sobre Ion, sobre dia. A concepção deles determinarem essas 8 horas que nós temos, 8 para trabalho, 8 para descanso, 8 para dormir, era de acordo com fenômenos. Vejamos. Êxodo 18:13. No dia seguinte, observa, aconteceu algo, o fenômeno, houve algo, e no dia seguinte desse algo, assentou-se Moisés para julgar o povo.
E o povo estava em pé junto de Moisés desde a manhã até a tarde. Gênesis 15, 12. Ora, ao pôr do sol, olha o fenômeno, não diz às 18 horas, como o nosso conceito atual, mas diz, ora, ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abraão, e eis que lhe sobrevieram grande pavor e densas trevas. Gênesis 18:1. Depois apareceu o Senhor a Abraão junto aos carvalhos de Manre, estando ele sentado à porta da tenda, no maior calor do dia. Qual é o horário desse calor do dia? Meio-dia, como nós falamos, às 15 horas, fenômeno natural. Gênesis 18:2. Levantando Abraão os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Quando os viu, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. Aqui nós estamos falando Ion como tempo. O conceito de tempo, de momento. Gênesis 43:16. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao dispenseiro de sua casa: leva os homens à casa, mata rezes e apronta tudo, pois eles comerão comigo ao meio-dia. A noite, porém, era dividida em 3 vigílias. Ou seja, nós dividimos o tempo em manhã, tarde e noite. E nós temos o horário para definir manhã, tarde e noite. No Antigo Testamento, ou na Antiga Aliança, era dividida em vigílias. Lamentações 2:19. Levanta-te, clama de noite, no princípio das vigílias. Qual é o horário? Qual é o ion do princípio das vigílias? Derrama o teu coração como águas diante do Senhor. Levanta a ele as tuas mãos, pela vida de teus filhinhos, que desfalece de fome a entrada de todas as ruas. Juízes 7:19. Gideão, pois, e os 100 homens que estavam com ele, chegaram à extremidade do arraial, ao princípio da vigília do meio, havendo sido de pouco colocados os guardas. Então tocaram as trombetas e despedaçaram os cântaros que tinham nas mãos. Êxodo 14:24. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna do fogo e da nuvem, olhou para o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. Então observe que nós dividimos o nosso tempo atual em 3 períodos de 8 horas, e na Antiga Aliança, o mesmo tempo, eles dividiam o tempo que nós temos em 8 para trabalho, 8 para descanso e 8 para dormir, em vigílias. Vigília da noite, vigília da manhã, vigília da tarde. Os dias, assim como os anos e os meses, servem como divisão do tempo. Os dias foram criados por Deus, assim como os anos e os meses, como divisão do tempo. Que tempo? Se Deus transcende o tempo humano. Você vai ver isso em 2 Reis 17:1, Êxodo 2:2 e o paralelo de Gênesis 1:5 com 2:2 e Josué 6:3. O dia pode incluir a noite. Isso mesmo. A palavra dia está incluso tanto um dia como algo claro, quanto o dia e a noite, dando uma concepção de 24 horas. 1 Coríntios, esse exemplo se encontra em 1 Coríntios 15, verso 4. E neste caso, começa com o entardecer, vide Gênesis 1:5. Ou pode distinguir-se da noite. Ou seja, a palavra dia, quando aparece, não se refere a um tempo de 24 horas somente, mas a palavra dia
se referindo à parte clara, é apenas uma forma de distinguir a parte escura, o que nós chamamos de noite, ou que a Bíblia posteriormente vai chamar de noite, escuridão, trevas. A palavra dia ocorre outra vez em Gênesis 2:17. Observe que aqui em Gênesis 2:17, a palavra dia já é um tempo indeterminado e não um tempo de 24 horas. Observe que a palavra, a escrita é a mesma, ion, traduzido por dia. Pergunto, o que determina se a palavra dia de Gênesis 1 é um dia de 24 horas ou um tempo indeterminado? É o que eu acredito ou o contexto no qual ela aparece? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Qual é o dia que ele vai comer? É no dia seguinte que Deus deu essa informação? Ou um tempo indeterminado? Um tempo que só Deus controla, que só Deus conhece? Parece claro que este dia não se entendia no sentido rigorosamente de morte física dentro de 24 horas. Porque nós podemos saber que não é um dia de 24 horas aqui em Gênesis 2:17. Porque Adão e Eva vão pecar, serão expulsos do paraíso e terão filhos. E morrerão com avançada idade, 930 anos, o caso de Adão. Então não foi um dia de 24 horas. Logo, fica a pergunta: a palavra Ion é um dia de 24 horas? É um tempo indeterminado? Ou seja, são eras? O que você acredita? Lembrando que a nossa reflexão é uma reflexão provocativa, para que você possa dar seguimento a esses primeiros tópicos, que possa conhecer mais e mais em profundidade. Nossas aulas aqui do YouTube são aulas provocativas. Agora, para entender o conceito, nós temos as nossas aulas em módulos, onde lá, nas nossas aulas em módulos, você vai aprender a fazer teologia. Você vai parar de pensar pela cabeça dos outros. Aquilo que disseram para você do texto, você vai começar a ter o instrumento para cavar cada vez mais e mais. Você vai ter a Bíblia e nós te daremos as ferramentas chamadas exegese, hermenêutica, contexto sociocultural. Mas isso é para quem tem fome, um apetite muito grande por conhecer a Deus e sua palavra. E você, seja bem-vindo aqui ao nossos estudos em módulos para aprender a fazer. O futuro pode ser descrito em termos de um dia escatológico. Veja que algo interessante nessa afirmação. A palavra futuro, que nós utilizamos, isso é lá no futuro, eu tenho projetos para o futuro. A palavra futuro não existe nas Escrituras, mas há um equivalente nosso para futuro, que nós determinamos aqui como um dia, veja, é um dia, não de 24 horas, é um tempo indeterminado, é o tempo de Deus, que é chamado dia escatológico, que aparece no Antigo Testamento como o dia do Senhor. Quando será o dia do Senhor? Os profetas dizem que chegará um dia que o Senhor julgará todos os povos. Que dia é esse? É um dia que nós chamamos de futuro. É o dia do Senhor. Isaías 13:9 vai trabalhar esse conceito. Jeremias 47:4 vai trabalhar o dia do Senhor. E Ezequiel 38:18 também vai retomar esse dia do Senhor. O dia do Senhor é um período futuro. Portanto, não é um dia, mesmo a palavra aparecendo como dia, não é um dia de 24 horas. O vocábulo dia tem a ideia de algo quente. Isso mesmo. A palavra dia não surgiu à toa. Ion não foi assim um passe de mágica apenas para diferenciar a luz das trevas. Não foi só esse o conceito. Deus é um Deus extremamente detalhista. Então a palavra dia tem na sua essência a concepção de algo quente. Então eu pergunto,
qual é o período de 24 horas, que, na nossa concepção, que é mais quente? O que nós chamamos de dia ou o que nós chamamos de noite? Esse período chamado dia, além de ser o contrário das trevas, também é porque é um período quente. Um dia significa as horas quentes, literalmente, do nascer ao pôr do sol, ou de um poente ao seguinte, em casos poéticos, que é o caso que nós nos deparamos com o livro de Gênesis, capítulo 1. Sentido figurado indicando passado. Ou seja, a palavra, como nós estamos aqui, ó, passado, esta palavra, P-A-S-S-A-D-O, ou seja, como advérbio de tempo, não aparece nas Escrituras. Quais são as palavras da antiga aliança que equipara-se à nossa palavra passada? Por exemplo, dia do nascimento. Veja, eu estou aqui hoje falando com vocês, mas eu não nasci agora. Eu venho, o dia do meu nascimento significa que é algo anterior a esse momento que eu estou falando. Então a palavra dia do nascimento indica o meu passado. Diariamente. Por que diariamente? Porque ontem eu estava aqui. Hoje eu estou aqui. E amanhã eu estarei aqui. No amanhã, quando eu estiver falando com vocês, significa que ontem eu estive. O ontem é o nosso equivalente a passado. Então, essas expressões, dia do nascimento, indica passado. Diariamente, indica a nossa palavra passado. 2 dias, porque se eu digo há 2 dias, eu estive na cidade X. Eu quero dizer assim, que lá no passado eu passei por aquela cidade. Cãs brancas indica passado. Lembrando que cãs brancas são literalmente cabelos brancos, mas o cabelo branco indicando o quê? A passagem do tempo. Que hoje as minhas cãs não são como no que nós chamamos de passado. Anciãos, para indicar alguém muito experiente, e em outros tempos. Então, essas expressões, utilizadas no Antigo Testamento, equivale, na atualidade, o que nós utilizamos como passado. Então, fique atento a essas leituras, esse detalhe, para que você possa se encontrar na palavra de Deus e com o Deus da palavra. Sentido figurado indicando o presente. De novo, o advérbio de temporal, a palavra presente, que nós utilizamos, a passado, presente. A palavra presente não existe no Antigo Testamento ou na Antiga Aliança. Tem equivalentes à palavra presente, porque nós estamos falando de tempo, o dia presente, o dia passado e o dia futuro. Aí vai dizer, enquanto vive, veja, se eu estou vivendo, eu estou respirando, enquanto vive, indica presente. Perpetuamente não significa apenas o sentido da palavra perpétua, no sentido de eterno, algo sem fim. A palavra perpetuamente indica presente. Muito cuidado com essa expressão, porque nós vamos ter problemas sérios de interpretações bíblicas com essa palavra perpétua. Deus chama Abraão e vai dizer para Abraão que ele, Deus, está fazendo com Abraão uma aliança perpétua, iniciando com ele e passando para toda a sua geração, para toda a sua prole, que é a circuncisão. Ou seja, se você pegar essa palavra, Abraão, eis que faz contigo uma aliança perpétua, e for o dicionário, a palavra perpétua no dicionário vai dizer algo sem fim. Algo que tem começo, mas não tem fim. E a palavra perpétua na Bíblia indica presente. Ou seja, Abraão, quando morrer, cessará de fazer determinada coisa. As festas do Senhor são festas perpétuas, não são festas eternas, são festas perpétuas, festa do presente, até que venha o Messias. No Messias cessam as festas perpétuas, mas se é perpétua, não é para sempre? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês refletir na palavra, dentro do que nós estamos vendo aqui, Ion, dia. Eternamente.
sobreviveu e permanece. Então, estas palavras que aparecem na Antiga Aliança é o nosso equivalente para a palavra presente. De novo, nós estamos falando do período dos primórdios da humanidade, onde 3.000 palavras têm que dizer o que as nossas 600.000 palavras diz hoje. Sentido figurado indicando futuro. Advérbio temporal, futuro. Não aparece nas Escrituras, no Antigo Testamento, presente, passado e futuro. Eles têm equivalentes ao que nós utilizamos hoje. Então, equivalentes da palavra futuro na Bíblia Sagrada, Antigo Testamento ou Antiga Aliança. Naquele dia. Naquele. Que dia? Aquele dia que virá. Quando o Senhor te visitar. O dia do Senhor. Tudo isso fala de um período que nós vamos denominar de futuro. E eles utilizam os equivalentes. Então, para finalizar, eu espero ter contribuído para o seu crescimento bíblico e quero chamar a sua atenção também para Gênesis capítulo 1, que nós temos trabalhado constantemente. Em Gênesis capítulo 1, inclusive, veja as aulas sobre Gênesis 1, parte 1 e parte 2. Lá, naquelas aulas, nós afirmamos que Gênesis 1 fala de toda a criação como sendo de um único período. E o que vem posterior, a partir do verso 3 em diante, os dias, iniciando pelo verso 2, que é o Espírito de Deus pairando sobre as águas, já colocando em ordem a criação de Deus. Nós estamos dizendo que o que vem após o verso 1 de Gênesis 1 é uma explicação de tudo aquilo que Deus fez em Gênesis 1.1. Saindo de Gênesis 1.1, eu peço que você dê uma olhada em Gênesis 2.4. Vincule Gênesis 1.1 com Gênesis 2.4. Tendo em mente os 7 dias da criação. Por quê? Em Gênesis 2.4, lá no verso 4 de Gênesis 2, o escritor Moisés transmite a ideia, olha o que eu estou dizendo, transmite a ideia, ele não afirma, transmite a ideia que Deus criou todas as coisas em um único dia. Isso mesmo. Leia atentamente. E, como de praxe, leia em, no mínimo, 3 versões. Não leia só em uma. Leia esse Gênesis 2.4 em uma versão. Como você tem sede de conhecer a palavra de Deus e o Deus da palavra, por isso você está nesse canal, observe que esse canal a gente não discute pensadores, nós discutimos Bíblia. A Bíblia explicando a própria Bíblia. Motivo pelo qual, se você chega neste canal, é porque você tem fome de Deus, sede de Deus. Você quer ter um encontro com Deus no lugar secreto. E o lugar secreto é o teu coração, é o teu espírito. E nesse lugar, só, como diz Pedro, o Espírito de Cristo, que estava nos profetas, pode se revelar a você. Então, observe Gênesis 2.4, a ideia de que Deus criou. E no dia que Deus criou céus e terra. No dia, ele vai trabalhar como a criação de Deus sendo feita em um único ato e não em 7 dias. Essa é uma ideia que nós temos que parar e pensar se o que estamos aprendendo, ou ensinando, ou ouvindo das Escrituras está inserida no seu contexto da revelação. Lembrando que você precisa deixar de ler a Bíblia com as divisões atuais, capítulos e versículos. Tem valor os capítulos e versículos? Claro que tem. Nós não saberíamos o que fazer na hora do nosso devocional, para onde paramos, onde vamos continuar, mas quando você estiver estudando a Bíblia, você precisa separar um tempo para Deus. Você e Deus. E você vai ler um livro, o livro que você escolheu, em uma sentada. Você pode até dividir o livro. Como hoje já tem capítulos e versículos,
Você vai escolher um determinado livro, você vai ver quantos capítulos tem o livro que você se propôs a estudar e você vai ler em uma sentada, ou seja, em um dia. E quando eu digo um dia, não é um dia de 24 horas, é um tempo que você vai determinar. Por exemplo, no domingo, você vai chegar, pode ser segunda, terça, não sei o seu tempo, você vai chegar no domingo e falar assim: hoje eu lerei o livro de Apocalipse. Hoje eu vou ler o livro de Isaías. E como você faz? Pega o livro, olha, já tem os capítulos e versículos, você verifica quanto tem e divide. Olha, eu vou ler agora 10 capítulos, vou parar, vou comer alguma coisa, vou para os meus afazeres, lavar o carro, limpar a casa, eu vou ao mercado, voltou, ler de onde você parou, se for de 1 ao 10, você vai continuar do 11 ao 20, sempre lendo 10 capítulos, mas que você finalize no mesmo dia que você começou. E quando você começar do capítulo 1 até onde você determinou, capítulo 1 ao capítulo 10, você leu. Quando você parar para respirar, tomar uma água, essas coisas todas, voltou para o texto e vai iniciar no capítulo 11, traga a sua memória o que você leu do capítulo 1 ao capítulo 10. Então, agora eu vou ler do capítulo 11. Então, eu li até agora. Aí você vai rememorar, trazer à memória o que você leu no capítulo 1, 2, 3, 4, 9 e 10. Leu até o 20. Vai ter um intervalo, um descanso? Ok, tem esse intervalo. Voltou, vai trazer à sua memória o que você leu do capítulo 1 até o 20 e prossegue do 21 até o 30. Sempre assim, retomou a leitura, você vai trazer à memória que você leu do 1 até o 30 e prossegue do 31 ao 40 e assim sucessivamente. Por quê? Nós temos lido a Bíblia de forma equivocada, de forma totalmente errada, de forma altamente estranha à revelação de Deus. Deus não deu um livro para pegar um texto, um versículo bíblico e ler como se fosse a Bíblia inteira. Sabe essas mensagens que nós recebemos nos canais de comunicação, WhatsApp, mensagem de texto, que vem aquelas imagens, vem assim, por exemplo, Salmo 1:1. O Salmo 1:1 não existe, existe o Salmo 1. Aquele 1:1, quando você tira do contexto, é muito perigoso, porque você diz o que você quer que o texto diga, ou você vai entender o que você quer que o texto diga. Mas o que diz o Salmo 1 inteiro? Então, por favor, encarecidamente, em nome de Jesus eu te peço, quando você receber um versículo bíblico, contextualize no livro inteiro. Sabe aquela história, este é meu filho em quem me alegro? Massageia um pouco o nosso ego, isso não tem problema de você achar, então eu sou o filho de Deus, eu sou a filha de Deus. Mas o texto de Mateus 3, do que se trata? Por exemplo, se trata do batismo de Jesus. Nada impede que após você conhecer na íntegra o que o texto trata, depois você pode fazer uma aplicação para você também. O problema não é você aplicar o texto para você, isso está correto. Lembra? A audiência se passou. Quem leu os livros circulares, como as epístolas, morreu. A epístola ficou. Para quem é aquela epístola hoje? Para você, para mim, para quem será amanhã? Para os nossos filhos, para os nossos netos. E assim vai se perpetuando a palavra de Deus, porque ela é eterna. Até que o Senhor volte, a palavra de Deus prevalecerá e converterá vidas, converterá famílias, unirá o coração do marido da esposa ao marido, o dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Até o nosso próximo encontro.